José Maria Moreira do Bonfim, ele cuida da salvação social, enquanto eu cuido da salvação das almas. Mas para a maioria da população, ele é simplesmente o bispo Fragoso, o homem mais bom, o mais humilde que Crateús já conheceu. Do varredor de rua ao motorista da praça, do camponês ao pescador, todos têm Dom Fragoso como Salvador do Nordeste. Até mesmo na zona do Meretrício ele é conhecido, pois colocou 6 irmãs da caridade, algumas estrangeiras, que funcionam como assistentes sociais das mulheres, dando-lhes não apenas conselhos, mas agindo de maneira efetiva, alfabetizando-as e conseguindo empregos. Realmente sou um homem tranquilo. Vivo numa das regiões mais pobres do país, mas estou irmanado a 70% dos camponeses adultos e analfabetos, quase totalmente marginalizados da vida política, econômica e social do país. Isto me tranquiliza um pouco, mas não será problema. Sei que cumpro com a minha obrigação. Na varanda de sua residência na Praça da Matriz, Dom Antônio Fragoso nos recebeu de camisa e calça esporte cinza. Sempre batendo uma mão na outra, ele nos falou de repente: já que apreenderam as cartas, que as publiquem. Eu autorizo a publicar tudo o que escrevi em minha vida. Tudo que é meu é livre. Sou fraco, sou fraquinho, nunca tive armas, nunca as terei, nunca pedi armas a ninguém, nunca disse para ninguém usar armas. Isto é uma mentira deslavada. Sou fraco, sou fraquinho, mas peço a Deus a graça de morrer levando comigo uma esperança, a de que este povo oprimido se liberte dessa escravidão. Meu pai era camponês, trabalhava de sol a sol, mas seu trabalho não dava meios de sustentar seus 5 filhos no seminário. Nós nos formamos graças à ajuda de um benfeitor amigo. Mas eu pergunto a você, por que o suor de meu pai não dava para sustentar seus 5 filhos? Porque o suor de meu pai não dava para que ele tivesse uma vida de homem? Porque ele era oprimido na sua vida humana, honesta de trabalhador rural. Como meu pai, existem milhares de brasileiros. No dia em que eu parar de lutar pela sua libertação, eu serei um traidor da minha consciência. Boatos e boatos de prisão não me botam para trás, nem ameaças, enfim. Continuarei trabalhando, como sempre fiz, pela politização dos camponeses, a fim de que eles se unam com os outros para a sua libertação justa e total. Faço isto em favor de minha fé. Esse trabalho é diretamente da igreja. Os pobres são os primeiros no coração de Deus. Respeito a dignidade dos pobres. Um homem não recua, não tem medo de armas, não tem medo de prisão. Espero que ninguém tenha medo das ondas de terrorismo que são feitas para abafar o esforço honesto dos camponeses. Espero que as autoridades que têm armas que compraram e pagaram com o dinheiro do povo, tenham bom senso. Usem as armas e o dinheiro para a justiça em favor dos mais pobres. Não preciso de solidariedade. Quem precisa é o líder sindical de Fortaleza que foi preso. Quem precisa de solidariedade são os padres expulsos do país. Quem precisa de solidariedade é o padre de Osasco, que foi barbaramente espancado e torturado na prisão. Quem precisa de solidariedade são os líderes operários e camponeses e estudantis que foram presos injustamente. O camponês deve descobrir que é um homem como outro qualquer. Deve se libertar, deve sair da marginalidade em que vive. O trabalho de educação de base, realizado em dezenas de comunidades rurais no interior, é substancialmente o mesmo da Unesco, do Acordo Oficial dos Bispos do Brasil e do governo brasileiro. Quem quiser pode conhecê-lo, pois não há em Crateús nenhum tipo de trabalho clandestino.
O que não aceitamos é o estímulo público à delação anônima e o julgamento ideológico sobre nosso trabalho sem nos escutar. Como a Constituição e o Estatuto da Terra reconhecem o direito dos camponeses de se organizarem em sindicatos, e como o Brasil assinou há 20 anos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós nos sentimos à vontade para o Serviço de Educação da Consciência Sindical dos Camponeses de Crateús. Também fazemos o apelo das cartas Mãe e Mestra de João 23, Desenvolvimento dos Povos de Paulo VI, Alegria e Esperança do Concílio e Conclusões do Episcopado Latino-Americano em Medellín. Acusar o trabalho de educação sindical e do movimento de educação de base de Crateús de subversivo ou comunista é sinal de ignorância elementar do que é subversão, do que é comunismo, ou então porque se é comprometido com as estruturas de opressão que marginalizam o povo. Dom Fragoso diz que se movimenta com dificuldades dentro do processo histórico. Dom Fragoso estava em Recife, participando da Assembleia Geral dos Bispos do Nordeste, quando a imprensa noticiou sua prisão por ligações com Marighella. Procurado pela imprensa, Dom Fragoso nos falou com tranquilidade, respondendo que estava participando da Assembleia e voltaria a Crateús domingo. Declarou conhecer Marighella de nome e por fotos e está acostumado a notícias semelhantes. O absurdo era a confirmação por fontes autorizadas da polícia, no caso o general Luiz de França Oliveira, secretário de Segurança da Guanabara, Rio de Janeiro. Dom Helder, presente à assembleia que se realizava em sua diocese, declarou: se Dom Fragoso for preso, irão com ele 40 bispos que aqui estão reunidos. A solidariedade chegou de muitos pontos do país e do mundo. Deputados do MDB se solidarizaram com Dom Fragoso e um deles, Geraldo Monaré, apresentou requerimento à Assembleia Legislativa da Guanabara, Rio de Janeiro, com 19 assinaturas, solicitando a concessão de título de cidadão da Guanabara a Dom Fragoso, que vem fazendo muito pelos humildes do Ceará e operários do Rio de Janeiro. Quando foi instalado no Brasil um regime militar de direita, março de 64, foi fechado o parlamento, extintos os partidos e as forças constituídas por operários. Camponeses e estudantes universitários foram o foco da repressão durante alguns anos. De forma mais intensiva, o alvo foram os universitários organizados na União Nacional dos Estudantes, UNE. Quando foi permitido pela ditadura o funcionamento do Congresso nas regras estabelecidas por esta ditadura, apenas 2 partidos puderam funcionar. Arena, identificado com o governo dos generais, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, como força que não se identifica com o governo tanto, mas ainda é um frágil embrião de oposição. Crateús desta época tinha 60 mil habitantes, 10% de mortalidade infantil, 6 médicos, um prefeito da Arena, bem como a maioria da Câmara. Vivia a cidade cheia de agentes policiais ou civis, infiltrados em todos os locais. Quando Dom Fragoso chega a Crateús, após o boato da prisão, encontra uma grande multidão à sua espera. Ele esclarece sobre os boatos, agradece e diz que ele, como bispo, ainda tem uma igreja que é forte em sua defesa. Até 68, período em que o Brasil era governado por atos institucionais, foram os estudantes universitários
que tomaram a iniciativa de se opor ao regime de direita. Em 66, o Congresso da UNE foi proibido, mas realizou-se no convento dos franciscanos em Belo Horizonte. No ano seguinte, 67, a UNE foi impedida pelo governo de realizar seu congresso e realizou-se no convento dos beneditinos americanos, Minas Gerais. Em março de 68, foi uma série de protestos e greves por causa do número de estudantes que passavam no vestibular e não tinham vagas nas universidades, onde eram classificados como excedentes. Um grupo de estudantes do Rio de Janeiro estava se mobilizando para realizar uma passeata, reivindicando uma conclusão de um dos seus restaurantes, o Calabouço, quando uma patrulha de choque da polícia militar entra. Tumultua, atira e mata o estudante Edson Luiz. Seus companheiros apanharam o corpo e levaram para o interior da Assembleia Legislativa do Rio. A igreja se posicionou participando da manifestação do enterro e da missa de 7º dia, atuando ao lado dos estudantes. Foi outro momento de crise entre a igreja e o Estado. Durante o ano de 68, Dom Fragoso foi muito solicitado por estudantes de universidades de muitos pontos do país para proferir conferências e ser paraninfo de turmas. Em 31 de julho, foi ao Fórum de Debates promovidos pelo DCE da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em julho, foi paraninfo da turma que se graduou no ano do 50º da Escola de Agronomia da UFC. Em 1970, foi uma grande seca em Crateús. O Exército foi o órgão que administrou os conhecidos bolsões da seca e foi um período de muitas perseguições e prisões nos sindicatos de trabalhadores rurais. Muitos deles foram presos e prisões sempre sem direito à defesa. Em 28 de junho de 71, é preso em Recife Padre Geraldo Oliveira. A acusação trazia um pacote de boletins a pedido de alguém e os boletins foram considerados subversivos. Foi torturado, preso e condenado a 1 ano de prisão. Em 13 de outubro do mesmo ano, a Polícia Federal, que já havia invadido a paróquia do Padre Geraldo, Novo Oriente, invadiu a casa paroquial de Itauá e levou preso o padre José Pedândola, que havia chegado da Itália em visita à sua família. Não houve processo, nem foi ouvido nenhuma testemunha. Foi simplesmente expulso do país de forma sumária. Acusação: um pequeno número de pessoas de Itauá denunciou o padre de subversão, ataques ao governo, agitador social da área, insuflação à luta dos trabalhadores do campo contra os donos de terra. Padre José queria a libertação dos oprimidos, a salvação dos pobres, a alegria dos tristes. Em Itauá havia uma equipe formada por um leigo, Joel Leboni, Padre João Benevan, Padre Gabriel, e um deles, o Joel, foi impedido de retornar ao Brasil, detido em Recife, quando retornava de visita à família. Como protesto e apelo à consciência dos cristãos, após a prisão do padre José, Dom Fragoso fechou a igreja de Itauá por tempo indeterminado. Ao reabrir por reivindicação dos agentes de pastoral, foi o padre Alfredo o novo pároco. Em 11 de agosto de 1973, outra vez a Polícia Federal ataca a diocese. Desta vez, vai à paróquia de Poranga, entra numa reunião e leva presos.
Helena, Raimundo Freire, Luizinha Camurça, Eliésio, Zé Walter e Laureano. Invade a casa paroquial e leva o mimeógrafo, a máquina de escrever, caderno, dinheiro, etc. Após interrogatório, ficam presos por 52 dias na sede da Polícia Federal Luizinha Camurça e Eliésio. A imprensa sempre noticiou os fatos como se as pessoas da diocese fossem perigosas, identificadas com regimes de outros países. O povo que convivia dia a dia com os boatos e os fatos foi percebendo que os chamados subversivos e perigosos eram os que queriam uma vida digna, os direitos respeitados e o fim dos grilhões da opressão. Todos foram adquirindo esta certeza com a convivência ao lado do companheiro Dom. Comunidade eclesial de base na Diocese de Crateús, no início era um espaço onde o povo do campo e da periferia das cidades poderiam exercitar a prática libertadora. Nós começamos com algumas ações: Cáritas, pedagogia de Paulo Freire e celebração da Palavra de Deus, e foi se delineando uma prioridade. SEBS, na intenção de Dom Fragoso, era a igreja de base, onde o povo participando ia se tornando sujeito da própria história. Em 1974, quando a diocese completou 10 anos, foi tomada uma decisão de solicitar às comunidades a elaboração de seu plano em cada localidade. As equipes paroquiais fariam o programa de acompanhamento a partir das solicitações feitas nos planos. A prática pastoral foi feita de excitações, de avanços e recuos. É uma experiência vivida por muitos, onde pouco a pouco foi sendo descoberta a comunidade eclesial de base. Então, SEBS é um espaço geográfico, onde as pessoas se relacionam de forma solidária, sem consciência psicossocial elaborada. Leem a Bíblia, discutem, analisam a vida, descobrem a miséria. Na evangelização passada, estavam convencidos de que a miséria é natural e só Deus pode mudar. Houve um salto crítico. Descobri que a causa da miséria é humana e sociológica. Se homens criaram a miséria, homens e mulheres unidos, tendo a fé em Deus vivo como força, podem retirar as causas da miséria. Há de um lado mecanismos de exploração, montados por quem se beneficia como classe dominante, opressora, e de outro lado, um imenso grupo unido pela miséria e tendente a se organizar em classe dos oprimidos. Diante disso, as comunidades animam a prática política de base. É como um ABC, onde aprendem a exercer a consciência crítica e um dia poderão participar do processo global como verdadeiros agentes, ativos protagonistas. É a nossa esperança fundada. Com 34 anos de trabalho, Dom Fragoso está saindo de Crateús e retornando ao seu estado de origem, Paraíba. Deixou uma imensa colheita. Quais são os frutos? Luta da moradia. Doou um terreno na enchente de 68 para os desabrigados, onde foi construído em mutirões 80 casas no bairro Fátima 1. Doou uma faixa de terra ao lado da pista para a construção de 35 casas. É a comunidade Pedra Viva. O conjunto Dom Fragoso foi um mutirão para a construção de 42 casas, doação de um casal. Experiências de reforma agrária. Para fazer